Boa noite, senhoras e senhores. Virou clichê dizer-se que a política é dinâmica. E é. E mais do que isso, de algum tempo para cá, aumenta a sua velocidade. Assim é que nem bem terminaram as eleições municipais e respectivas posses dos eleitos e já se intensifica a discussão sobre o processo sucessório de 2014, que vai ser no ano que vem. E esse debate vai se ampliar na medida em que o tempo correr a partir de agora. E o Conversas Cruzadas, sempre interessado em antecipar discussões ou estar numa vanguarda das discussões, quer ir ao encontro daqueles que discutem a eleição estadual do Rio Grande do Sul, onde não é segredo que o atual governador se prepara para concorrer à reeleição, que o PP projeta o lançamento da senadora Ana Amélia Lemos, que o PDT, embora meio dividido internamente, poderá concluir por candidatura própria. E os outros partidos, ainda indefinidos, pensando ou não apresentar candidatos. Entre PTB, PSOL, PCdoB, PSB, o DEM, o PSDB. Então, sem poder trazer aqui um dirigente partidário de cada um, nós vamos admitir como provável uma candidatura tucana, ao menos para incrementar o debate. É o tema de hoje. São convidados da TV Com o deputado estadual e presidente do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores, deputado Raul Ponte, o deputado estadual e vice-presidente do PSDB no Rio Grande do Sul, Lucas Redecker, o secretário municipal do Trabalho e Emprego e vice-presidente do Diretório do PDT no Rio Grande do Sul, Pompeu de Matos, e o presidente da Fundação de Assistência Social e Cidadania e membro do Diretório Estadual do Partido Progressista, vereador Kevin Krieger. O programa tem o patrocínio de Funerárias Reunidas, parcelamento em até 12 vezes no cartão de crédito. Sicredi, a vida é melhor quando é cooperativa, porque gente que coopera cresce. E Sistema Fê Comércio, com você a gente faz a economia girar. Deputado Raul Ponte, parece que a situação mais tranquila com vistas à sucessão no ano que vem é a do PT. O senhor confirma? Boa noite. Boa noite, Lazier. Boa noite, colegas do debate. Olha, se não é tranquilo, ao menos o Instituto, né, da reeleição, de certa forma, já coloca como uma candidatura natural a reeleição do governador Tarso Genro. E a partir desta reflexão, a partir deste reconhecimento, né, de que o Instituto da reeleição, ele estabelece no primeiro mandato quase que uma espécie de recall, né, é quase natural a candidatura. Então nós queremos manter este projeto, queremos manter os parceiros que estão conosco no projeto, já colocamos isso publicamente, o próprio governador já sinalizou, nas reuniões do Conselho Político, nas reuniões com os partidos, nós já reafirmamos que o nosso interesse, o nosso objetivo é manter o projeto e apresentar, digamos, de certa forma, a mesma composição. É claro que isso é a nossa proposta, né? Se o conjunto dos partidos que hoje estão no governo vão aceitar, vão tratar isso também com naturalidade, ainda precisamos ver e analisar. Mas a nossa proposta nesse momento é exatamente essa, é fazer com que o bloco de forças que aqui governa hoje o Estado, que por sinal é um bloco de forças que está identificado com o governo federal, que participa também, certamente estará junto com a presidenta Dilma também na reeleição. Isso nos dá uma certa facilidade de referência e uma coerência de projeto, uma coerência de programa, de identificação com o governo federal. São os partidos que estão em Brasília e que aqui também estão conosco. É claro que tem alguns partidos que estão lá em Brasília, mas aqui estão na oposição. Bem, esse é um problema que não nos compete, digamos, são esses partidos que devem explicar ou analisar ou justificar as razões por que isto tem esta dicotomia, né? Deputado Lucas Redecker, deputado estadual, vice-presidente do PSDB no Rio Grande do Sul,
Pergunto-lhe se o seu partido já cogita de algum projeto com relação às eleições ao Piratini. Que atitude já pensa tomar ou ainda é cedo? Boa noite. Boa noite, Lazer. Boa noite, Raul Ponte, Pompeu de Matos e o Kevin Krieger, que nos acompanha no debate. O PSTB, ele, nessas últimas eleições, novamente concorreu à reeleição com a governadora Ieda, com candidatura própria. Já ocupou o cargo do governo do estado, vice-governador em alguns momentos. E nós estamos num trabalho de estruturação partidária, fazendo com que o PSTB possa crescer, possa conseguir mostrar a sua força sendo oposição, sem ter o governo ao seu lado. E fico muito feliz, Lazer, de poder notar que isso está acontecendo. O PSTB vem conseguindo se desenvolver, sendo oposição e conseguindo mostrar sua cara no estado do Rio Grande do Sul. Nós tivemos um crescimento positivo nessas eleições municipais. Dos 10 maiores municípios do estado do Rio Grande do Sul, nós conquistamos 3, Pelotas, Viamão e São Leopoldo. São grandes municípios que com certeza trarão e mostrarão aí a maneira tucana de governar. Primeiro, a tua pergunta, Lazer, nós do PSTB, eu acho um pouco cedo nós definirmos de que maneira nós vamos, se é candidatura própria ou não. Hoje, analisando o cenário do PSTB, eu vejo que o PSTB pode compor um candidato a vice-governador em uma das chapas de oposição. No cenário que nós encontramos hoje no estado, o PT concorrendo à reeleição com o governador Tarso Genro, uma provável candidatura do PP com a senadora Ana Amélia Lemos, o PMDB provavelmente também teria um candidato ao governo do estado e fica na condição do PDT, uma parte do PDT quer ter candidatura própria, outra parte do PDT, quem sabe, apoiar um candidato. E o PSTB, nessa conjuntura, tem hoje o suplente da Ana Amélia Lemos, da senadora, que, caso ela se eleja, assume a vaga no Senado Federal. Agora, esse, eu tenho certeza que não é um fator determinante que influenciará na decisão partidária. O partido buscará, com certeza, um candidato que a gente possa colocar e debater e utilizar um programa de governo similar, como já aconteceu em outros governos. No governo Ieda, o PP, PMDB e outros partidos foram base de apoio do governo Ieda e vice-versa, o PSTB também do PMDB. Então eu vejo que o PSTB ele vem se estruturando para aumentar suas bancadas e participar de uma candidatura na majoritária a vice ou na cabeça de chapa. Temos nomes que podem figurar aí uma cabeça de chapa, mas também não há problema algum. Isso é uma opinião pessoal do deputado Lucas Redecker e não do diretório, enfim, porque não sentamos para discutir isso. Mas o que eu vejo no interior, nos debates internos do partido, nas conversas, que a gente tem condições de colocar um vice de uma chapa de oposição, tentando ter êxito no que nós estamos fazendo como trabalho como deputados estaduais e federais na oposição tanto do governo do estado quanto do governo federal. Acho que essa é a linha do PSTB. Agora, nós temos a condição de pautar nessas eleições, eu acho, uma vitória por tudo aquilo que nós estamos vendo do desempenho do governo do estado, que nós achamos um desempenho fraco do governo do estado. Então, a oposição já está se mobilizando, conversando, buscando na própria Assembleia Legislativa, nos municípios, e vejo que as alianças em cada município não influenciam na eleição, individualmente na eleição estadual. Claro que municípios com um número maiores de eleitores têm uma influência maior, mas cada município tem uma realidade diferente. Tem municípios que o PSTB coligou com o PT. Né? Onde foi? Em Piratini, o PSTB coligou com o PT, e teve alguns municípios que o PSTB apoiou o PT e o PT apoiou o PSTB. E como é que se explica isso? É inexplicável, é a nossa conjuntura política, o cenário político, a reforma política solucionaria, quem sabe, essas diferenças que não nos agradam tanto. Tenho certeza que o PT também não, porque conversamos alguma vez, eu e o deputado Raul Ponte, sobre isso em plenário. Mas eu vejo que o diretório estadual não tem ascendência sobre esses diretórios municipais? Até tem o estadual e o nacional, Lazer. Agora, as diferenças municipais, às vezes, são tão grandes com aqueles partidos tradicionais aliados nossos, porque, quem sabe, o PSTB foi formado em município X por uma dissidência com o PP, com o PMDB, com o PTB, então tu não tem nem como sentar na mesma mesa para conversar naqueles municípios. E a proximidade acaba ficando com aquele partido de oposição
que é nosso opositor e nós somos opositores dele, mas no município isso não ocorre, né? Então tem que se administrar tudo isso. Deixa eu só lhe fazer uma perguntinha antes de passar para o ex-deputado Pompeu. Que nomes viáveis teria para apresentar, seja para a cabeça de chapa ou para vice, o PSDB? Nós temos bons quadros, né? A própria ex-governadora Ieda, nós temos o deputado federal Nelson Marquesan, temos os deputados estaduais, nós temos um quadro de deputados, temos ex-vice-governadores como o Bogo, o João Gilberto Lucas Coelho, e tantas outras pessoas que vêm aí demonstrando um trabalho que fizeram e estão fazendo hoje no momento político, né? E outros que eu não citei, mas prefeitos, ex-prefeitos importantes do PSDB. Né? Pompeu de Matos é vice-presidente do Diretório Estadual do PDT e agora secretário municipal do Trabalho e Emprego. Qual é, afinal de contas, a situação? Aonde vai desembocar essa situação do PDT que está ainda meio dividido? Boa noite. Boa noite, Lazier. Boa noite ao Kevin Krieger, boa noite ao Lucas Redeck e o Raul Ponte, nossos colegas de mesa, e boa noite ao telespectador. Olha, na verdade, Lazier, primeiro é importante a gente fazer uma leitura. Quem eu sou, de onde venho, por onde passei, onde eu estou e para onde é que eu vou. Né? Então, tenho que fazer uma digressão. Então vamos começar por onde veio. Exatamente onde é que nós passamos nesse período, né? Da onde nós saímos. O PDT vem de longe, do Getúlio, do Jango. Expressão né? muito comum do Brizola. Do Brizola. Nós viemos de longe. Saudade, doutor Brizola. Vem de longe. Então nós temos uma história bem importante e passamos por uma dificuldade bastante grande também, exatamente nos anos ali 98, 99, especialmente 2000, inclusive quando coligamos com o PT, que deu errado. Foi ruim para nós e foi ruim para o PT. Conseguiu ser ruim para os dois, né? Houve aquela divisão. E o PDT pagou um preço caro. E depois, logo em seguida, 2001, 2, 3, 4, faleceu o Brizola, perdemos o nosso líder. Não faltava um para dizer assim, olha, morreu o Brizola, foi-se o líder, leva para o túmulo a bandeira do PDT e acaba o trabalhismo. E essa era a conversa de muitos articulistas, inclusive, de opiniões importantes, Brasil afora. Bom, esqueceram que foi-se o Brizola, mas ficou a sua ideia, suas ideias, ficou seu legado, ficou seu exemplo, um homem público de mãos limpas, decente, coerente. Não tinha mãos limpas não porque lavou, porque nunca sujou as mãos com bobagem nenhuma. Esse era o doutor Brizola e é o nosso exemplo. Então, para aqueles que anunciavam a nossa morte, elas iam lá atrás, hoje, 2012, nós estamos proclamando a nossa ressurreição, agora já 2013. Por quê? Porque o PDT conseguiu se recuperar. Nós levantamos lá do fundo do poço, porque caímos e bastante. Reconhecemos isso, e a virtude não é não cair nunca, é saber se recuperar. A prova disso está que nós elegemos 70 prefeitos, mas não só 70 prefeitos, elegemos 70 prefeituras importantes, dentre elas as duas mais importantes do estado, que é a capital, com o prefeito Fortunati, não elegemos sozinho, mas a sigla, ela puxa, o 12 foi chamado à responsabilidade, elegemos Caxias do Sul, as duas maiores cidades, uma maiores economias, dois maiores PIBs do Rio Grande. Nós vamos governar, Lazier, mais que 25% da população gaúcha. Veja bem, 1/4 da população gaúcha será governado nos municípios pelo PDT. Elegemos 3 capitais no país, nós não tínhamos nenhuma. Não tínhamos nenhuma. Nós elegemos Porto Alegre, Curitiba e Natal, ou seja, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte. Os dois do Rio Grande, o PDT governa. Quase 70 vice-prefeitos, 700 vereadores. Então nós temos um time bem importante. Nós saímos numa eleição em 2008 de 650 mil votos no 12 para 1.250.000 votos no 12. Ou seja, crescemos quase 100%. Então, não por acaso, a própria mídia enxerga, vê, percebe isso. Agora não quer dizer que nós temos o rei na barriga, que agora nós somos o dono da verdade, que a gente pode tudo. Não, porque o eleitor, assim como dá, cobra. Outra, a vitória tem uma cara, mas muitos donos. Então tem muita gente que também ajudou a construir e constituir essa vitória, e a gente reconhece, por exemplo, aqui em Porto Alegre, os nossos aliados, o próprio PP foi importante, o PMDB que é vice, lá em Caxias, os nossos aliados. Mas o importante é que o PDT está vivo, está na linha de frente e agora começa a traçar os seus rumos. Nós compomos o governo do Estado, não desconhecemos. Tu sabes, eu mesmo disputei quando eu saí para ser candidato a vice-governador pelo PDT, e esse era um propósito do PDT. Inicialmente eu saí para ser o vice do Tarso,
No caminho, acabei virando vice do Fogaça, em função da questão da prefeitura, né? Porque em o PDT sendo vice do Fogaça, o Fogaça tinha que renunciar, renunciando entregava a prefeitura para o PDT, como de fato entregou. Então isso levou o PDT a tomar esse caminho. Assim, eu perdi, mas o meu partido ganhou. E a prova de que nós ganhamos é que o Fortunati assumiu a prefeitura, se desempenhou e muito bem, né, e fez a diferença, tanto que teve a mais expressiva vitória de um candidato de uma capital do país, 65,22%. Então, nós temos esse compromisso agora de nós conosco mesmo, de fazer com que o PDT seja mais forte ainda, até por conta do resultado que teve nessa eleição, fazendo um bom governo em Porto Alegre, um bom governo em Caxias, um bom governo nas nossas prefeituras e avaliando, e aí sim agora para onde é que nós vamos, avaliando o nosso futuro. Nós estamos no governo do Estado? Sim, estamos no governo do Estado, apesar de termos disputado contra, o governo nos chamou para compor o governo, a maioria do partido decidiu, entramos no governo, temos lá 3 secretarias, alguns espaços importantes de governo, estamos contribuindo, colaborando, a nossa bancada é uma aliada importante na Assembleia Legislativa, mas isso não quer dizer automaticamente compromisso para a próxima eleição. Assim como o PT tem um candidato natural, que é o governador Tarso, né, nós não temos um candidato, uma candidatura natural definida. Nós podemos compor com o governador Tarso? Podemos, estamos na aliança, né? Mas há um segmento importante do partido que entende que o PDT, por conta até dos resultados expressivos da eleição, possa apresentar um candidato ao governo do Estado. O prefeito Fortunati não fez segredos e disse aqui abertamente que é pela candidatura própria. Se ele fala, e ele é hoje talvez a maior liderança do PDT, a sua posição pessoal qual é? Mas, obviamente, nós vamos ter que fazer um debate interno. Eu não quero, assim, antecipar. Mas qual vai ser a sua posição, o seu discurso na reunião do partido? Eu quero o PDT altivo. Eu quero o 12 na CEDO. Eu quero o meu partido se apresentando. Mas esse debate não vai depender de mim. E vou te dar um exemplo. Eu, quando me propus na última eleição a ser candidato a vice, e era o que o PDT queria, eu queria ser o vice do Tarso. Ah, é? É, eu queria ser vice-secretário. E perdi internamente e virei... Curvar a vontade do partido. A vontade do partido. Eu até brinco assim que eu casei com um e dormi com o outro, né? Deu errado, né? Gostou da experiência? Não, não foi boa experiência. Não foi boa experiência. Mas, de qualquer sorte, ela foi o que aconteceu, a gente tem que respeitar a vontade majoritária do partido. Então, eu quero fazer esse debate internamente. E outra coisa, Lazier, a eleição, na minha visão política, ela tem um tripé. Ela depende de um nome, ou seja, um homem, uma mulher, um líder, depende de um nome, depende de um time e de uns trocos. Os trocos. A eleição tem que ser isso. Ou seja, quem tem dinheiro ganha, não é verdade. Não é quem tem dinheiro que ganha, é quem tem um líder. Aí esse líder monta um time. E esse time, naturalmente, precisa de um combustível para ser trocado. Dou o exemplo, o Fortunati. É um nome, é um líder. Em torno dele montou-se um time importante. Se ele não fosse o líder que é, ele não teria o time que teve. E, como consequência, buscou o apoio para dar suporte a esse time, buscou o combustível necessário e ganhou de forma retumbante a mais expressiva eleição. Então, o Fortunati é a nossa joia da coroa. Né? Nós vamos zelar por ele. É hoje o maior líder, né? Com certeza. Afirmado e confirmado. E nós vamos... Então, se ele é o maior líder, haveria o risco de não ser respeitado na vontade dele? Eu acredito que é óbvio que ele não vai falar sozinho, o partido tem uma amplitude, tem todo um cenário. No interior nós vamos fazer agora, a partir de início de março, 30, talvez 40 reuniões por todo o Rio Grande. Quando a gente diz no interior, às vezes parece que lá longe. Não, aqui em Viamão, Alvorada, Cachoeirinha, Novo Hamburgo, Sapucaia, Sapiranga, enfim, São Borja, Uruguaiana, Itaqui, Erechim, Passo Fundo. Vamos palmilhar o Rio Grande, Pelotas, Rio Grande. Vamos palmilhar o Rio Grande para tirar uma posição interna e democrática do partido. Nós temos uma leitura, assim, afirmada. Isso de quando a quando? Eu acredito que do mês de março até junho. Nós vamos ficar 3 meses andando pelo Rio Grande exatamente para tirar uma leitura importante do PDT. Como disse, nós temos o Fortunati, que é a nossa joia, mas ele não é candidato agora em 2014, não é. Isso ele disse de forma muito clara e objetiva que não é, nem pode ser, ele tem que cumprir o mandato efetivamente, mas 2018 ele vem com toda a força. Agora o partido tem que estar preparado, na ponta dos cascos, para poder fazer bonito na eleição de 2014. E quem vai comandar essa peregrinação pelo interior? Olha, o presidente Romildo e eu, nós dois. Ele é o presidente, eu sou o primeiro vice-presidente. Mesmo sendo secretário municipal. Mas é final de semana, né? Bom. É final de semana aí. Vamos ver o Partido Progressista, que
não a boca pequena, mas já a boca grande, anuncia que vai ter candidata ao governo do Estado. E o PP hoje está aqui representado pelo integrante do Diretório Estadual do Partido Progressista, o vereador Kevin Krieger, que já foi anunciado como o secretário da Assistência Social no governo Fortunati. Projetos, confirma-se o que se especula? Boa noite. Boa noite, Lazier. Cumprimentar o Raul, o Pompeu e o Lucas. E primeiramente salientar a força do Partido Progressista que sai desta última eleição, que foi para prefeito, vice-prefeito e vereadores. Mais uma vez, o Partido Progressista é o partido que mais faz prefeitos, que mais faz vice-prefeitos e que mais faz vereadores. Isso é realmente o sinal de que a senadora Ana Amélia Lemos trabalhou muito bem o interior do estado, visitando as cidades, visitando os municípios e investindo e incentivando candidaturas tanto a prefeito quanto a vice e vereadores. Sinal disso que nós somos o maior partido do Rio Grande do Sul em prefeituras, vice-prefeituras e vereadores. O Partido Progressista do Estado já vem fazendo uma caravana no Estado, fazendo uma discussão interna nos últimos 2 anos, em 2011 e 2012, vendo qual o trabalho que nós vamos fazer na próxima eleição. O que o PDT vai fazer agora, Pompeu, o Partido Progressista já fez nos primeiros 2 anos agora do governo estadual e chegou à conclusão que temos que ter candidatura própria. Nós temos um nome que é uma liderança, inclusive nacional, que é a senadora Ana Amélia. E isso tem feito um trabalho extraordinário no Senado e isso é reconhecido nacionalmente, inclusive. Agora, ela é a nossa candidata. Agora, a palavra final é dela. Nós estamos trabalhando com a senadora... Ela não foi consultada até hoje, se aceita já ser anunciada? Nunca foi consultada? Não, nós temos trabalhado internamente, com certeza. Eu até brinquei numa das reuniões que nós tivemos com ela, depois de toda a discussão que nós tivemos internamente do Partido Progressista, de apoiar o prefeito Fortunati ou apoiar a candidatura da prefeita Manuela, e nós do Diretório Municipal decidimos, né, pelo prefeito Fortunati. Depois nós sentamos com a senadora Ana Amélia para acertarmos os ponteiros e acertamos. E isso está muito bem encaminhado. Eu disse numa reunião para ela que pela primeira vez eu tinha visto ela falar como candidata. E ela disse, não, ainda não sou candidata, nós vamos construir isso internamente no partido. Mas eu acredito que hoje é a principal candidata de oposição do estado do Rio Grande do Sul. E ela tem a plena convicção de que é uma candidata forte, o partido vai apostar e investiu nela, como a gente fez o apoio à reeleição da governadora Ieda Cruzes na última eleição. O partido investiu na candidatura da senadora Ana Amélia e obteve sucesso. E ela é, sim, a nossa joia que nós estamos lapidando, estamos trabalhando para que seja a nossa governadora do estado. E ela parece motivada, né? Ela está motivada, sem dúvida nenhuma. Ela gosta do que faz. E eu acho que isso é muito importante na nossa vida, é gostar do que faz. E a gente sabe que ela gosta e é competente no que faz, principalmente no trabalho de senadora da República. Então, o que nós viemos conversando, principalmente com o presidente Celso Bernardi, vem fazendo os contatos com os partidos de oposição, para que nós possamos construir realmente uma chapa que tenha consistência. E aí eu fico muito feliz de ver o deputado Lucas aqui falando abertamente, e isso já está sendo conversado, claro que não está nada construído, mas está sendo conversado, uma coligação com o PSDB. Aí eu queria provocar o meu colega de secretariado, Pompeu de Matos, meu querido amigo, mas a gente escuta muito que o PDT hoje ou vai para uma candidatura própria, ou vai uma candidatura ao PMDB, pela coligação que tem também na Prefeitura de Porto Alegre, ou mesmo com a reeleição do governador Tarso. Eu queria provocar e convidar também para colocar a discussão dentro do PDT de apoio à senadora Ana Amélia também. A recíproca é verdadeira. Porque o Partido Progressista... Nós temos o Vieira da Cunha, que se apresenta aí, está se fardando, é um nome também expressivo do PDT. E um bom nome também. Acho que essa eleição ao governo estadual vai ter bons nomes, vai ser uma grande eleição. Mas eu gostaria de colocar no PDT, Pompeu, também mais este fato que possa discutir também, porque o Partido Progressista mostrou ao prefeito Fortunati, mostrou ao PDT a lealdade no município de Porto Alegre. E não foi simples fazer o que nós fizemos, mas nós fizemos e bem feito.
Ok. Ouvimos os nossos 4 convidados. Alguém poderá estar se perguntando, mas por que os outros partidos não estão aqui também na bancada? Ora, porque não há espaço. Por exemplo, o PMDB poderia estar aqui, mas nós já, ao outro dia, fizemos aqui um debate parecido a este e já percebemos que o PMDB está estudando seriamente candidatura própria, tem inclusive 2 nomes despontando, que são Germano Rigoto e José Ivo Sartori, 2 nomes respeitáveis. Alguém poderia perguntar, mas e o PSB, que se especula nacionalmente na hipótese de Eduardo Campos, governador de Pernambuco, concorrer à presidência, e por isto Beto Albuquerque estaria já se preparando para ser um candidato a governador do estado. O PTB ainda não se pronunciou, Democratas, mas futuramente outros debates serão realizados aqui e esses partidos é que estarão aqui ocupando essa bancada do Conversas Cruzadas. Vamos a um primeiro intervalo do programa, começamos o segundo pelo critério de que cada convidado abre um bloco com o deputado Lucas Redecker, que falou a certa altura em críticas ao governo atual. Como o PT está presente, vamos ver o que pensa o PSDB a respeito do governo Tarso na volta.